Sexta-feira marcada pelos protestos. No centro da capital, estudantes bloquearam a Rua Rio Branco e pediam paz. Ainda na região central, manifestantes se reuniram contra o aumento da passagem de ônibus na capital. Grande quantidade de explosivos destroem agência bancária no interior do estado e atingem a vizinhança. E ainda mais de 400 veículos roubados só neste ano. Olá, muito boa noite para você. E a Câmara Municipal de Caxias está sendo investigada pelo Ministério Público por suposta fraude na folha de pagamento. A investigação civil pública foi ajuizada pelo promotor Romero Lucas Rangel, da Primeira Promotoria de Justiça. As denúncias foram feitas pelas vereadoras Bem-vinda Pereira e Taniele Cantalice. A folha de pagamento é maior do que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. O desvio no Legislativo era praticado com pagamentos de diárias indevidas a vereadores e funcionários comissionados. Pagamentos de maiores subsídios a vereadores, pagamentos de servidores fantasmas e despesas sem prévia licitação, além de pagamentos a empresas inexistentes. Não divulgação dos gastos das obras e serviços feitos pela atual gestão da Câmara também faz parte pelo rol de cobranças feitas pelos oposicionistas e que também constam no procedimento. Em relação às contas daqui desta casa, que infelizmente através de requerimento a gente não obteve. Nossa equipe de reportagem foi até o Ministério Público de Caxias. De acordo com o promotor, existe sim os inquéritos civis com etapas iniciais, mas ele preferiu não gravar a entrevista. E a gente continua falando de fraudes, devem ser transferidas para Pedrinhas 2 das 6 pessoas presas acusadas de sequestro e fraude no INSS em Bacuri. Ciro Mineiro, boa noite. Afinal de contas, as vítimas do sequestro também estão sendo acusadas aí de cometer crimes, não é isso? Boa noite. Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, Olavo, essa história é cinematográfica, viu? As supostas vítimas desse sequestro, no caso 3 homens e uma mulher, agora estão sendo acusados também de estelionato e de cometer fraudes junto à Previdência Social. Isso mesmo, na verdade, trata-se de um esquema envolvendo onde os sequestradores e os sequestrados faziam parte da mesma quadrilha, visando sacar benefícios concedidos pelo INSS. Os supostos sequestradores foram presos em flagrante por estarem de posse de vários documentos com fotos, mas também com dados de outras pessoas, bem como extratos de crédito junto ao INSS. O cativeiro foi estourado na última quarta-feira na zona rural da cidade de Bacuri, né? Isso pela Polícia Civil de Bacuri, em parceria também com a Polícia Militar de Bacuri e a Apicum-Açu. Um dos reféns vinha se passando junto ao INSS, inclusive pelo pai do principal sequestrador, falecido há aproximadamente 6 anos. Ele sacaria um benefício previdenciário acumulado no valor de aproximadamente R$100 mil. A ideia desse sequestro partiu do filho do beneficiário falecido, como garantia de que ninguém fugiria com o dinheiro sacado. Olha, Olavo, Maria Meire Gatinho e Conceição Nazaré Ribeiro, as 2 mulheres envolvidas, né, nesse crime e também nessa quadrilha, devem ser transferidas nas próximas horas aqui para o presídio feminino que fica aqui no complexo penitenciário de Pedrinhas. As outras 4 pessoas que fazem parte desse esquema, por enquanto, devem permanecer lá na cidade de Bacuri. É com você, Olavo, aí no estúdio. Que história, hein? Obrigado pelas suas informações. Ciro, boa noite. Moradores de Davinópolis ainda se recuperam do susto provocado pela explosão de uma agência bancária na madrugada de hoje. Os bandidos abusaram dos explosivos que, além de destruir o prédio, atingiu a vizinhança. A ação durou cerca de 30 minutos. Os 2 caixas eletrônicos da agência Bradesco do município de Governador Edson Lobão foram explodidos com dinamites. A primeira explosão aconteceu por volta das 4 horas da manhã e a segunda, 5 minutos depois. Os pedaços de metal dos caixas eletrônicos furaram as paredes. Nesta, a vitrine ficou destruída. Na área externa, a estrutura de madeira também ficou comprometida. Com medo de aparecer, a moradora desabafa que este foi o assalto que trouxe mais pânico para a vizinhança. O estilhaço veio e quebrou tudo aí dentro, da impressão que estava aqui dentro. No chão, hoje pela manhã, ainda foi possível encontrar pedaços das células de dinheiro queimado.
O valor levado pelos bandidos ainda não foi divulgado pela agência. De acordo com os moradores, desta vez 6 homens participaram da ação. 2 estavam em uma moto e 4 em um carro. No momento, um vigilante passava pela rua e tentou avisar a população, mas foi rendido pelo bando. O vigilante foi liberado após a fuga da quadrilha. O posto da Polícia Militar fica localizado a 200 metros da agência. Durante a ação, os militares foram avisados do assalto, mas não puderam agir até que o reforço policial de Imperatriz chegasse ao município. Com a explosão, agora os moradores só vão poder contar com os serviços da Casa Lotérica para realizar as transações bancárias. Ou é Casa Lotérica ou Imperatriz, que não tem outra opção, né? É a única que tem, é lotérica mesmo. De acordo com os dados do Sindicato dos Bancários, este ano já foram registradas 23 ocorrências no estado do Maranhão, entre elas 6 assaltos a bancos, 14 arrombamentos e 3 saidinhas bancárias. Falando nisso, em lotéricas, em Imperatriz, existe uma série de reclamações sobre a falta de segurança nesses locais. Uma lei determinou que os proprietários investissem em tecnologia para combater os assaltos, mas a medida não é cumprida. Geralmente as filas são gigantescas. As maiores demandas estão relacionadas às contas de consumo. O serviço prestado pelas casas lotéricas beneficia muitos usuários. O problema é a falta de segurança. A Câmara de Vereadores propôs uma lei que foi sancionada em 2009 para garantir mais segurança e privacidade aos clientes. No máximo a 30 dias essas punições devem ocorrer porque está em lei. É uma lei de 2009 e lei se cumpre, não se discute. Pela lei, bancos e loterias são obrigados a instalar câmeras de segurança externas nas portas de acesso, instalação de painéis entre os caixas e o público. O prazo para a adequação das normas seria de 180 dias para os bancos e 2 anos para a casa lotérica. Este ano já completa mais de 3 anos de descumprimento da lei e até agora nenhuma mudança foi realizada. As medidas pretendem reduzir os assaltos às agências, casas lotéricas e correios. Apenas as agências bancárias cumpriram a determinação. O não atendimento da lei implica em multa diária no valor de R$ 1.500. Se houvesse fiscalização, as casas lotéricas que não estão adequadas já estariam devendo mais de 19 milhões de reais ao município. Alta multa, hein? E daqui a pouco, sexta-feira marcada por protestos na capital. Agora à noite, 2 vias já foram bloqueadas novamente. O Jornal da Difusora volta já. Já estamos de volta e teve novo protesto de estudantes por conta do aumento do valor das passagens de ônibus na capital. Os manifestantes se concentraram desde o início da tarde em frente à Biblioteca Benedito Leite, no centro. No meio da rua, eles escreveram cartazes para criticar a cobrança em vigor e usaram um carro de som para propagar a pauta da manifestação. E em uma faculdade no Turu, estudantes exigem melhorias de estrutura e ensino. Cerca de 100 alunos ameaçam bloquear a Avenida São Luís Rei de França. O trânsito pode ficar complicado na área. E a violência no centro da capital levou estudantes a bloquearem a Rua Rio Branco em uma manifestação na manhã de hoje para pedir paz. Na semana passada, um aluno foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto. O protesto aconteceu na Rua Rio Branco, na região central de São Luís. Com faixas, cartazes e gritos de ordem, estudantes chamavam a atenção para a falta de segurança. Você aí, tá no busão, também merece segurança e educação. Na semana passada, um jovem de 25 anos foi vítima de latrocínio. São alunos assaltados todas as semanas, são carros arrombados, a gente não tem o mínimo de segurança. O bloqueio na via aconteceu em intervalos de tempo para permitir a passagem dos motoristas. Mesmo assim, teve gente que ficou indignado. O protesto é tão certo, não violência, agora não pode fazer isso, que estão fazendo com o trânsito e causando transtorno na cidade todinha. Mas boa parte das pessoas apoiaram o movimento, como foi o caso desta professora. Com certeza, isso aqui é horrível. Estou indo para a escola agora porque eu não saio de minha casa às 6h30, 7 horas. Por quê? Devido aos assaltos que tem constante aqui no bairro. Após o assassinato, registrado na semana passada, a Polícia Militar prometeu reforçar a segurança na área.
Mas, segundo os estudantes e quem costuma transitar pelo local, nada mudou. O medo está tomando conta da gente, a gente não tem segurança para ir do prédio de medicina para o hospital, que não são nem 500 metros de distância. A gente fica no ponto de ônibus desconfiando de todo mundo à volta da gente. Os estudantes subiram a Rua Rio Branco e vieram protestar aqui no cruzamento com a Rua do Sol, em frente à Praça Deodoro, justamente para chamar a atenção não só das pessoas que trafegavam pelo trânsito, mas também as pessoas que passavam nessa parte da região central de São Luís. Morrer uma pessoa, pode morrer mais. E a gente queria aproveitar e pedir o apoio da população para se juntar à causa por nós, porque não são só nós estudantes que passamos e corremos esse risco. Poderia ter sido a família de qualquer um de nós e podem ser mais famílias. Tem consciência, está em marcha contra a violência. E a insegurança também foi pauta no quebra-pote na zona rural de São Luís, porque os moradores promoveram uma reunião para discutir o tema no bairro. Eles alegam que vêm sofrendo com constantes assaltos e pedem mais policiamento na área. No encontro participaram representantes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. E daqui a pouco os problemas enfrentados por moradores que passam pelo Turu. Os buracos estão pesando no bolso. O jornal volta já já. Estamos de volta e a gente vai direto para a comunidade. Os problemas no Turu continuam tirando o sossego dos moradores e de quem passa com algum tipo de veículo ali nas ruas do bairro. Em alguns trechos é preciso ter paciência para enfrentar trechos tomados por crateras. Na Avenida Contorno Leste, uma das principais no bairro do Coatraque, uma cratera bem no meio da pista dificulta a vida dos motoristas. Nas ruas transversais, o problema da falta de infraestrutura persiste. Buraqueira no Coatraque e também na região do Planalto Anil. Eles só asfaltaram esse pedaço bem aqui que vocês estão vendo, ó. Só um pedacinho. Foi. E aí, se você for lá na prefeitura, lá tá como asfaltado aqui. Este ponto, com poucas condições de trafegabilidade, fica próximo ao CRAS da Prefeitura de São Luís. O trecho ainda é rota para aprendizado de alunos de autoescola. A autoescola paga o IPVA com frequência todo ano, entendeu? Mas aí o problema é que as ruas estão desse jeito aí, ó. Haja paciência e dinheiro no bolso para bancar os prejuízos. Só essa semana mesmo eu gastei em torno de R$800 no meu carro de suspensão. Na área, outros bairros sofrem com o mesmo problema, como o Turu, por exemplo. Essa é uma importante válvula de escape da Avenida São Luís Rei de França para uma outra via, só que muitos motoristas deixam de passar aqui pelo local pela situação da rua. Aqui você percebe, vou mostrar agora, que nesse ponto, em um lado aqui do acesso a essa outra avenida, os motoristas não conseguem passar já por conta do buraco. Eles precisam passar pelo outro lado da rua, que está numa situação melhor, é um pouco mais baixo. Detalhe, aqui, essa ligação da Avenida São Luís de França para esse outro lado é repleto de vários condomínios, ou seja, são várias pessoas que precisam utilizar essa via. Até para veículos maiores é difícil. Complicado demais, essa rua aqui tá péssima. Quando chove, a situação fica ainda pior. Os buracos ficam cobertos pela água, escondem o perigo. Foi o que aconteceu com o motorista deste carro. Foi preciso a ajuda de um outro veículo para retirá-lo da cratera. Todo dia cai carro aqui, irmão. Tá um perigo aqui. Que prejuízo, né? Quem paga é o próprio motorista, tira do bolso. A produção do Jornal da Difusora entrou em contato com a Prefeitura de São Luís e até o fechamento desta edição não haviam respondido. A Justiça manteve na unidade prisional de ressocialização de Pedrinhas, presídio de segurança máxima da capital, José Raimundo Salles, o Júnior Bolinha. Ele é acusado de envolvimento na morte do jornalista Décio Sá. No entendimento dos desembargadores, ele deve ser mantido isolado numa cela que serve inclusive para protegê-lo. Uma operação no povoado Palmeirinha, na cidade de Arame, terminou com 30 mil pés de maconha destruídos. A produção seria de mais de 100 quilos da droga. Edson Cândido da Silva, o Tabon de mais de 70 anos, foi preso no local. Uma boca de fumo também foi estourada na ação. Um homem acusado de resgatar 5 detentos na delegacia de Turiaçu foi preso hoje.
Gilson Oliveira, o Açúcar, de 22 anos, foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Na ação do final de semana, o acusado teria rendido o carcereiro e dado fuga aos presos. 3 dos detentos já foram recapturados. Açúcar era foragido de Bacuri por homicídio. E bares de Imperatriz estão sendo alvo de intensa fiscalização para regular o horário de funcionamento, como determina uma lei municipal. A ideia é que a medida evite a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e tentar diminuir os índices de violência na cidade. Dados da Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária de Imperatriz apontam que na cidade existem 708 bares regularizados. É uma proporção de um bar para cada 116 pessoas. Por isso, as fiscalizações de horário de funcionamento dos bares vão ser intensificadas, como forma de fazer com que os estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas, como casas noturnas, bares e clubes, cumpram a lei municipal. Acompanhado da Polícia Militar e de outras forças policiais para o cumprimento dos horários. De acordo com o Código de Postura do município, esses estabelecimentos deveriam funcionar até 2 horas da manhã. Porém, 5 estabelecimentos conseguiram uma liminar que estende esse horário. Assim que essas 2 liminares forem encerradas, a gente volta a estabelecer de maneira uniforme para todos os estabelecimentos esse fechamento às 2 da manhã. Em caso de irregularidade no cumprimento do horário, serão aplicadas multas e, em casos mais graves, interdição. Mas existem casos como festividades que já estão inseridas no calendário cultural da cidade, como, por exemplo, a Feira Agropecuária de Imperatriz e a Festa da Virada, que os horários podem ser estendidos. Mesmo assim, precisam de uma autorização. E dados da própria polícia revelam que depois desse horário, das 2 da manhã, muitos crimes acontecem, praticamente a maioria, quando as pessoas já estão muito alcoolizadas e pegam o carro, inclusive, para dirigir, para voltar para casa e para se dirigir para outros locais também. Vamos falar da previsão do tempo? Tempo instável em todo o litoral do Maranhão neste sábado. Há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, faz sol ao amanhecer e chove entre o final da tarde e o início da noite. Em Barreirinhas, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Pinheiro registra mínima de 23 e máxima de 31. Em São Luís, os termômetros variam entre 23 e 30 graus. A segunda rodada da semifinal da Liga de Basquete Feminino vai ser aberta amanhã, às 11 horas da manhã, em Americana, no estado de São Paulo. O adversário do Maranhão Basquete será o time da casa. E para a equipe maranhense, só a vitória interessa para que possa ocorrer um terceiro confronto. A dificuldade é grande, mas as jogadoras prometem não decepcionar a torcida. O resultado dessa partida decisiva você pode acompanhar amanhã no idifusora.com. O Jornal da Difusora fica por aqui, volta amanhã, fique a seguir com o SBT Brasil. Ótima noite para você!